Livro de Ruth, capítulo 3, a partir do verso 1. Antes de ler, eu saúdo aqueles que nos visitam, que sejam bem-vindos. Aqui não é outro lugar, senão a casa de Deus, então sinta-se à vontade para a glória do Senhor. Apesar de que a maioria que está aqui, a maioria já são todos de casa, né? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Livro de Ruth, dando continuidade à série de mensagens que iniciamos. Capítulo 3, a partir do verso 1. Se você achou, diga amém. Amém. Mesmo assentados, eu só gostaria que você pudesse me acompanhar na leitura, que diz assim: Disse-lhe Noemi, sua sogra: Minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois não é Boaz na companhia de cujas servas estivestes, um dos nossos parentes. Eis que esta noite alimpará a cevada na eira, banha-te e unge-te, e põe teus melhores vestidos, e desce a eira. Porém, não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deitar. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: Tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira, e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés, e disse-lhe: Quem és tu? Ela respondeu: Sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse-lhe: Bendita seja tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não fostes após jovens, quer pobre, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto dissestes, eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, e se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te até aqui de manhã. Ficou, pois, deitada aos pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse conhecer um ao outro. Porque ele disse: Não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: Dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: Como te passa as coisas, filha minha?
Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E lhe disse: estas 6 medidas de cevada ele mas deu e me disse: não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, filha minha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, neste momento, Senhor, que o teu Espírito Santo possa iluminar as nossas mentes para compreender as Sagradas Escrituras. Que as verdades implícitas nesse texto possam, Senhor, serem verdades que nós possamos absorver, achar abrigo em nosso coração e vivê-las. Tu conheces, ó Deus, cada coração aqui. Tu sabes o que cada um tem enfrentado, o que cada um tem passado, e nós queremos tão somente te pedir, Senhor, que o teu Espírito, por meio da tua palavra pregada, possa alcançar as nossas vidas e sejamos, ó Deus, abençoados para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Irmãos, mais uma vez nós estamos olhando para essa história tão interessante. Essa narrativa histórica da vida de Ruth nos conta algumas coisas e algumas verdades que vão nos acompanhar para o resto da vida. Nós já tratamos o capítulo 1, já tratamos aqui do capítulo 2, e apenas recapitulando um pouco, nós conhecemos Elimeleque com sua esposa Noemi, que em um ato de apostasia, ele deixa a sua terra, deixa a terra prometida, a casa de pão, a sua terra Belém, e deixa e vai para uma terra idólatra, indo criar seus filhos, morar nessa terra, e por 10 anos ali ficam. Mas por consequência da sua atitude, morre Elimeleque e morre seus 2 filhos. Ficando então as mulheres, as viúvas, Noemi, Orfa e Ruth. No capítulo 1 nós podemos perceber que Noemi, ela escuta que na terra de Belém volta a ser abençoada pelo próprio Deus após 10 anos. E com esse tempo promove-se então no seu coração o desejo de voltar à terra, de voltar à sua casa, de voltar para a terra prometida, de voltar para o seu Deus Yahvé. De tal modo que ela começa a caminhar a sua trajetória ao retorno ao seu lar, de maneira que as duas começam a caminhar. Mas talvez o peso, e ao entrar na terra prometida com 2 moabitas, não seria tão bem-vindo já uma mulher viúva e pobre, e ainda por cima com 2 mulheres estrangeiras, moabitas, que adoravam a outros deuses, mas ainda seria difícil para Noemi, de tal maneira que ela manda elas voltem para suas terras, voltem para as suas famílias, voltem para os seus deuses. E neste ato nós percebemos Orfa voltando para os seus deuses, mas Ruth tomando uma decisão, uma conversão genuína, ao ponto de dizer para Noemi: eu irei contigo, pois o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo, onde tu morar eu irei morar, onde tu morrer eu também irei sepultada, de tal maneira que ela deixa para trás toda a sua vida, toda a sua família, toda uma esperança, uma expectativa e uma segurança de vida, pois ao retornar para a sua família, ela poderia casar de novo com qualquer homem dentro do seu estado, de tal maneira que ele poderia sustentá-la, que ele poderia dar a segurança e a proteção para ela, mas ela abandona tudo, toda a sua vida, todos os seus deuses, inclusive a sua família, e vai pela fé para algo que ela não tinha nenhuma certeza e nenhuma convicção do que poderia acontecer. Ao entrarmos no capítulo 2, nós percebemos então elas adentrando na terra prometida e Noemi sendo reconhecida pelo povo, sendo recepcionada por eles, e quando eles chamam pelo nome, ela se demonstra agora amargurada, ela ao ponto de dizer: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque eu estou amargurada. E percebemos então na narrativa o aspecto dessa ação amarga na vida de Mara, trazendo para ela
um estado um pouco mais duro de servir, diante daquilo que estava acontecendo e já aconteceu em sua vida. E ela não consegue enxergar a benevolência da ação de Ruth, a bênção de Deus sobre a vida dela, retornando, Deus a trazendo novamente para sua casa, consigo trazendo Ruth para abençoá-la. E Ruth toma uma decisão linda, uma decisão altruísta, de trabalhar, de não ficar ociosa, de não ficar acomodada, e ela vai trabalhar por ambas, tanto por ela quanto pela sua sogra. E vai trabalhar, e por uma providência de Deus, ela vai trabalhar nos campos daquele que poderia ser seu resgatador. Ela vai e conhece então Boaz, e durante um período de quase 2 meses, nós podemos perceber que ela é acolhida nas terras de Boaz. Aquela mulher moabita, estrangeira, que poderia ser estrupada, que poderia ser morta, que poderia estar acontecendo qualquer situação por ela, pois só em ser mulher ela já era desvalorizada, e ainda por cima ser uma mulher estrangeira, e ainda por cima moabita, era ainda pior, e ainda pior era o tempo em que ela estava vivendo, que era o tempo dos juízes. Pois é claro, nos livros de Juízes, esse tempo em que o pecado estava reinando, em que Deus estava tratando com o povo por meio de juízes, onde o povo fazia o que queria, então não tinha nenhuma convicção de certeza, de segurança para a vida de Noemi e de Ruth, de tal maneira que ela, em confiança ao Senhor, vai em busca do trabalho e consegue, sendo conduzida por Deus, e encontra Boaz, e Boaz a traz para perto, coloca ela num local mais apropriado, serve ela, é abençoada, diante da lei do Senhor, ela consegue o recurso. Mas, irmãos, durante esse período, parece que Noemi está um pouco ainda aquém de sua vida. Mas percebemos que ela começa a tramar, a fazer uma estratagema, a promover então uma conjectura em sua mente, pois é percebido que o tempo estava se encerrando, a colheita estava acabando, e acabando a colheita, ia acabar também o quê? A comida. De tal maneira que ela percebe-se que então precisa-se de segurança e de proteção. Onde encontrar segurança e proteção? Essa agora é o X da questão. E ela já está sendo atenada e começa a perceber uma luz no final do túnel. Ela começa a gerar então uma possível esperança. Ela começa a ver agora a possibilidade de segurança e proteção e descanso, tanto para ela quanto para sua nora Ruth. De tal maneira que ela diz uma coisa para ela: vai lá. Mas antes de dar início a esse trecho tão importante que muitos têm dúvidas, como está o teu coração hoje? Falar em descanso e proteção nos nossos dias parece que é algo tão peculiar para nós. Vivemos em um mundo, e especialmente em um país, onde a segurança ela é falha, onde nós vivemos com um senso de insegurança grande demais. As pessoas têm medo de sair de casa, as pessoas têm medo de chegar tarde em casa, as pessoas têm medo de ir trabalhar, porque podem ser assaltados, que podem sofrer um acidente, que podem sofrer alguma coisa, medo do outro, medo do próximo. Isso nos inunda, e não apenas a uma pessoa, mas a tantas outras. Mas também o outro desejo do descanso é algo tão fenomenal. Nós trabalhamos sempre pensando no descanso. Queremos estar sempre buscando em um descanso, e esse descanso é algo que é interessante para cada um de nós. E Deus determinou isso desde o princípio. Desde a criação, Ele determinou esse descanso para nós. E podemos perceber agora quando no verso 1, Noemi diz: onde encontrar descanso e segurança. Descanso e proteção. Uma das coisas que mais me chamou a atenção na viagem que eu fiz ao Japão foi exatamente a ausência da insegurança.
quando nós estávamos comendo, quando nós estávamos andando, quando nós estávamos conversando, ao perceber as crianças a partir de 2 anos, 3 anos, caminhando sozinho para a escola, aquilo chama a minha atenção porque nós vivemos em um ambiente totalmente oposto. Vivemos em casas fechadas, com cercas. Vivemos em um ambiente totalmente de insegurança, onde nós temos medo de tirar o celular, de tirar a carteira, de andar assim, de andar assado, para que nós não possamos ser roubados ou alguém tirar aquilo que nos pertence, seja o nosso carro, a nossa moto, alguma coisa dentro da nossa casa. Esse senso, ele nos inunda. E essa ação, ela é mas tão importante em nossas vidas, que nos faz, irmãos, tomar decisões, tanto na nossa vida cotidiana, quanto também na nossa vida espiritual. Esse texto, ele vai apontar para um descanso, esse texto vai apontar para uma proteção, especialmente na pessoa e na família de Boaz, no lar apropriado, conquistado com determinadas ações, mas também aponta para um resgatador. Já estou contando um pouquinho do final, mas aponta para o resgatador, aquele a quem nós teremos descanso. Descanso das nossas aflições, descanso da nossa angústia, das nossas almas, e também sentiremos protegidos, uma proteção, irmãos, que nos faz sermos assegurados ao Deus que nos protege em nosso dia a dia, mas também segurados no dia, daquele grande dia, em que Ele irá voltar, e nós seremos com Ele, para a glória de Deus, participante das bodas. Essa ação de proteção, segurança e descanso é apontada nesse texto, e esse capítulo 3 aponta claramente para a esperança em que todos nós devemos estar firmados na ação meritória e sacrificial de Cristo, o nosso resgatador. Mas voltando para o texto, perceba o verso 1, como diz: disse Noemi, sua sogra: minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? A ideia de lar e de ser feliz traz então agora a conotação diante da realidade que eles estavam enfrentando. Segurança, proteção, coisas que elas não tinham nesse momento. Elas eram viúvas, não tinham trabalho. A única coisa que elas poderiam fazer era colher nas terras de alguém que poderia estar cedendo para que elas pudessem estar colhendo, ou então mendigando, fazendo qualquer outra coisa. Mas perceba que Noemi, agora amargurada, começa a ver o fio da esperança e da providência de Deus sobre a vida delas duas. Mas aponta, irmãos, aqui, e eu queria deixar claro para nós, uma ação de um plano um pouco sorrateiro, de uma ação um pouco forçada. Noemi, ela projeta uma estratégia para Noemi, para Ruth, para que ela possa estar indo, e parece um pouco um tanto sorrateiro, e diz para ela: olha, está chegando o fim da colheita, e hoje ela tem certeza daquilo, é como que algo estivesse planejado, já calculado, ela estava já nessa expectativa, e ela sabia dos passos, do que estava acontecendo, de tal maneira que ela diz: olha, é hoje vai ter uma festa, hoje eles vão comemorar o fim da colheita, hoje eles estarão lá na eira, e você vai para a eira, e você vai esperar, você vai ver ele tomando, bebendo, comendo, e quando ele for se deitar, você vai lá, e você deixa os pés dele do lado de fora. E Ruth, ao ouvir isso, ela diz: tudo isso que você está me ordenando, eu irei fazer. Então você percebe então a ação da estratégia um pouco sorrateira, a ação de um pouco de forçar a vontade de Deus. Nós podemos perceber isso, e parece-nos, irmãos, que nós temos assim um pouco essa ação de Deus, ou melhor, a ação do homem, de tentar forçar, de arranjar uma ação, de ver as estratégias e as oportunidades. Mas perceba-se de uma coisa é aproveitar as oportunidades deixadas por Deus para nós mesmos, mas de maneira coerente e não de maneira pecaminosa.
A forma parece que dita por Noemi suscita uma ação sexual, parece que uma ação um pouco fora da normalidade, fora do padrão. E perceba que para nós nos assegurarmos, por muitas vezes nós fechamos os nossos olhos, nós fechamos os nossos ouvidos, nós não contamos o que deveríamos contar, nós às vezes escondemos algumas coisas para nos garantir aquilo que tem sido o nosso sustento, para não perdermos o nosso emprego. Nós temos por muitas vezes algumas estratégias que não são de Deus, mas sorrateiras também, para que nós possamos ter uma ação assegurada, uma ação protegida. E nós temos muitas vezes, irmãos, pecado diante de Deus, quando não fazemos o que é correto, o que é certo. Essa ação humana não pode, irmãos, ser feita pelo povo de Deus, porque Deus nos chamou para sermos diferentes, sermos santos, irrepreensíveis. Mas Ruth, irmãos, que deu aquela palavra pactual para sua sogra tão linda, aparentemente ela obedece à sua voz, à voz dela, e vai, mas ela não cumpre como deveria se cumprir. Quando Noemi diz para ela, deixa que Boaz conduza a situação, é como que você se entregue e fique à vontade esperando que as coisas aconteçam. Mas então você adentra na segunda parte dessa narrativa, então um dos piores momentos de alguém pedir alguém em casamento. Esse pedido aqui é inusitado. Esse pedido aqui não foi tão fácil. Porque, em primeiro lugar, irmãos, a ação de um resgatador tem que ser partido do homem. Essa ação do resgatador, esse princípio que está lá no livro de Deuteronômio, no livro de Levítico, nós vamos perceber que essa ação é exatamente alguém que se levanta, alguém da família, em especial quando um marido morre e esse marido não tem filhos, deixa a viúva, o parente mais próximo, casa com ela para que o filho dessa mulher possa exatamente dar continuidade ao nome do morto, de tal maneira que este homem, o resgatador, iria estar dando continuidade, salvaguardando, protegendo também as bênçãos, as finanças. Por isso, perceba que há necessidade de algumas coisas nesse resgatador. Ele precisaria ser relacionado por sangue, ele precisaria estar em condições de fazer financeiramente, e também precisaria de estar disposto para fazer isso. Mas até agora, não há nenhuma disposição clara no texto de Boaz fazer isso. Então, Noemi, esperta, promove uma estratégia. Vamos fazer uma ação. Mas Ruth vai debaixo da graça de Deus. E Ruth, irmãos, vai para um lugar perigoso. A eira, irmãos, era um local onde muitas prostitutas iriam. Ao andar de noite, ela poderia ser pega. Lembre-se, o tempo de Juízes era um tempo ocioso e perigoso. Mesmo assim, ela vai na confiança do Senhor e ir a este lugar. Ela espera o tempo certo, ela vai até aquele momento e tem um detalhe interessante de tirar ou deixar os pés do lado de fora. Essa ação, por muitas vezes, encontrada ou discutida por muitos, entende-se que seria uma ação sexual. Na verdade, irmãos, é uma ação simples. Ela manda deixar do lado de fora os pés apenas para que ele possa sentir frio. E ao sentir frio, ele se acorda. Natural. Quem nunca sentiu frio com os pés gelados? E ao sentir frio, ele se desperta. E ao despertar, ele tem um susto. Imagine, irmãos, você se acordar de noite. Ele foi dormir depois de uma festa, de celebrar, de se congratular com os seus trabalhadores. Ele sim, tomou um pouquinho de vinho, até o seu coração estava um pouco alegre, de tal maneira que ele vai e se deita, e de repente o frio toma os seus pés, ele se desperta, e ao se despertar, tem alguém aos seus pés, deitado, um susto, e é uma mulher, e ele diz: quem és?
Mas interessante, irmãos, é que agora a resposta de Ruth não é mais a moabita. Preste atenção como as coisas começam a andar. Preste atenção como é a resposta dela. Não é mais a moabita, não é mais aquela que é estrangeira, não é mais aquela que não tem fama nenhuma. Pelo contrário, é Ruth, a tua serva. E ela não deixa Boaz tomar partido. Ela não deixa Boaz agir como a sua nora disse. Sua sogra falou. Ela toma a dianteira e usa uma palavra bem cultural da sua época e diz assim: olha, passa a tua capa sobre mim. Em outras palavras, eu quero que você case comigo, porque você é meu resgatador. Pense num pedido estranho. Eu me lembro quando eu fui pedir a minha amada em casamento. E no dia do meu noivado, eu deixei para fazer por último a pedir ao meu sogro, né? Lógico. No dia que estava tudo arrumado, tudo preparado, e aí, quando ele chega para a festa do noivado, eu digo, eu queria pedir ela em casamento. O senhor permite? E ele responde, agora que está tudo pronto, eu vou negar para você. Isso é uma estratégia, né? Mas, irmãos, quem nunca passou por esse momento tão difícil de pedir alguém para sair, de pedir alguém noivado, a angústia, a agonia, as pernas batem, é uma ação que move com todos nós. Mas, irmãos, existem alguns segredos nesse texto que eu queria falar aos corações, principalmente daqueles que são jovens. Esse texto, irmãos, diz alguns detalhes interessantes, irmãos. Você percebe que Ruth, ela vai na disposição e agir de acordo, não com a ação sorrateira, mas de acordo com o padrão de Deus. Ela é uma mulher virtuosa. É isso que Boaz, um homem de Deus, um homem piedoso também, diz para ela: tu és bendita, tu és bendita, tu és uma mulher virtuosa e as pessoas já te conhecem. Mas, irmãos, ele deixa claro que essa ação que ela está tendo agora, ele diz que é melhor do que a primeira. A primeira foi de servir a sua sogra, e agora ela está atrás de um homem de Deus, de um homem piedoso, apesar de ser mais velho. E aqui, irmãos, eu fico pensando na busca dos relacionamentos. Eu fiz uma oração a Deus há muitos anos atrás. Eu disse: Senhor, eu quero uma esposa. E eu dei algumas características a essa esposa. E eu lembro, na minha oração: Senhor, eu quero assim. Mas eu quero que ela seja especialmente uma mulher de Deus. O que nós percebemos nos nossos dias, irmãos, é a ação emotiva daquelas pessoas e dos jovens, em especial, procurando a outro, pelas afeições, pelos sentimentos dos corações, não por ser um homem piedoso, não por ser uma mulher piedosa, mas porque é bonito ou porque não é bonito. Não importa mais se é crente, se não é crente. Descumprindo-se então assim o padrão de Deus, Deus determinou um padrão para a sua vida. E esse padrão, irmãos, você agora está diante de um Deus que te escolheu e você pertence a Ele. E você só pode se relacionar com alguém que também pertence a Ele. Você não pode servir a outra pessoa de tal maneira que essa pessoa não seja de Deus. Assim como Elimeleque fez com os seus filhos, levando eles para casarem com mulheres moabitas. Mas agora, irmãos, perceba-se que Ruth, convertida a Deus, ela está tão diante do Senhor que ela também procura não apenas um homem jovem, como o próprio Boaz diz. Quão benevolente é essa tua decisão de não procurar um jovem, quer seja rico ou quer seja pobre, mas procurou um mais velho, mas assim um mais velho que seja piedoso. Ela poderia, irmãos, ela tinha liberdade, ela era estrangeira, era moabita,
ela poderia dar vazão à sua carne. Explicitamente nós podemos perceber que ela chamava atenção, poderia ser uma mulher bonita, mas ela quer a vontade de Deus para a sua vida. Irmãos, perceba, e eu quero entender, levar você a compreender que melhor não é os desejos do teu coração. Melhor é a vontade de Deus para a tua vida. Não se engane com os pratos de Satanás. Não se engane com as belezas que aparecem por aí, porque vão aparecer. Mas mais importante, irmãos, é você perceber que ela busca a vontade de Deus, dentro do padrão de Deus e dentro do tempo determinado do Senhor. Não haja de maneira incoerente, não se desespere. Não é porque você ainda não casou e você vai estar desesperado. Não, acabe com essa história. Deus ainda está no controle de todas as coisas, e o Senhor tem todas as coisas para a sua vida. Há um tempo determinado. Quem é o teu protetor, o teu salvador, o teu salvaguarda, em especial, é Deus. E no tempo certo Ele vai colocar a pessoa correta, o homem de Deus, que vai te abençoar, e juntos irão glorificar o nome de Deus. E você percebe claramente essa ação do Senhor na vida deles. Você consegue enxergar isso? Ruth, irmãos, ela procura a vontade de Deus. Mas aí, irmãos, eu também percebo que Boaz, e aí, olhando-se no sentido contrário agora, também percebe ao olhar para uma mulher convertida. Então preste atenção, eu percebi já nesses anos de ministério que muitos pais não deixam suas filhas ou seus filhos namorarem com pessoas que tiveram um período probatório, posso dizer assim, lá fora, de experiências terríveis, onde suas vidas mais avantajadas no mundo assim viveram. Tiveram sua experiência e verdadeiramente se converteram. Há uma conversão genuína, mas o histórico dessa pessoa faz com que seus filhos ou suas filhas, por você, sejam impedidas de namorar e de se conduzir com uma pessoa fiel a Deus, com um crente de verdade. Eu estou falando com um crente de verdade. Boaz olha para aquela mulher e poderia dizer: eu me casar com uma moabita? Não. De hipótese nenhuma. Como é que eu vou me entregar a você? Não, de hipótese nenhuma. Mas perceba na narrativa do texto que Boaz, ele enxerga a genuína conversão na vida desta mulher. A ação que ela tem de santificação, de cuidado com a sua sogra, de buscar um homem piedoso, e ele então olha para aquela mulher e diz: bendita tu és, mulher virtuosa. É interessante pensar nessa expressão mulher virtuosa, porque dentro das narrativas, é a única vez, fora Provérbios capítulo 31, que a gente vai enxergar esse texto. E dentro de uma cronologia hebraica, percebemos que o livro de Ruth não fica entre Juízes e 1 Samuel. Na cronologia hebraica, dentro do cânon hebraico, ele fica depois de Provérbios. É como que, terminando Provérbios, falando exatamente da mulher virtuosa, ela aponta para quem é a mulher virtuosa, e a mulher virtuosa seria, dentro do cânon hebraico, exatamente Ruth. Mas ele olha e diz: tu és mulher virtuosa. Mas, irmãos, será que você se enxerga como um homem virtuoso? Um homem piedoso? Preste atenção no cuidado que Boaz tem com ela. Fica-te, eles não têm relações sexuais. A primeira relação sexual deles vai ser tratada no capítulo 4, no capítulo seguinte. Mas nesse momento eles não têm. Aqui há apenas um primeiro encontro e o pedido de casamento. Mas perceba que no capítulo eles vão sim se casar e aí ter a relação sexual. E a relação sexual, irmãos, não é pecado. É pecado antes
e fora do casamento. E isso é ação pecaminosa. Nós não podemos aceitar isso. E aí também, isso fica outro ponto para nós. Não faça isso, jovem. Queira a vontade de Deus para a sua vida. Queira a ação do Deus que cuida de você. Ele protege ela. Ele tira a aparência do mal. Ele diz, olha, deita-te aqui. Mas antes de amanhecer, você saia para que as pessoas não te vejam. Olha o cuidado que ele tem para com Ruth. Ele tem toda essa ação cuidadosa. Será que você, namorado, cuida assim da sua namorada? Será que você, namorada, cuida assim do seu namorado? Para que as aparências não fujam? Será que você, marido, ainda cuida da sua esposa? Será que você, esposa, ainda cuida do seu marido? Assim como essa ação trata para nós. Essa ação, irmãos, traz para nós um conceito de relação pactual num casamento, onde eu cuido dela, ela cuida de mim, e nós glorificamos a Deus juntos. Isso precisa ser, irmãos, ser restaurado. Há muitos casamentos, irmãos, que não estão tendo mais essa relação pactual. Ainda há-se um sentimento de proteção, mais financeiro. Ainda há-se um sentimento de carinho. Mas há muitos que estão sendo destruídos com o tempo. As amarguras da vida, os pecados que outrora foram cometidos, a falta de diálogo, a falta de cuidado, de tal maneira que há muitos casamentos hoje, eu não estou falando mais de Ruth, estou falando de hoje, que estão em processos de divórcio. Onde não há mais, irmãos, o amor relacional e pactual. Isso é algo a se refletir, ser restaurado. Precisa ser restaurado diante do Senhor. Mas perceba, irmãos, o cuidado, a ação, a santidade. Mesmo em meio a uma estratégia um pouco sinuosa, a ação de servir a Deus, em buscar a proteção e buscar o descanso. Mas também você percebe agora o Goel. Goel é a palavra hebraica traduzida como resgatador. E isso relembra exatamente o que o próprio Deus fez com o povo no Egito. Deus resgatou o seu povo do Egito. Tirou eles do lamaçal do pecado, tirou eles da escravidão. Eles agora são um povo redimido, resgatado, restaurado. A ação do Goel, irmãos, trata na ação financeira, mas também na proteção, mas precisa ser de relacionamento de sangue. Precisa ter condições para fazer isso e à disposição. E quando Ruth pede, então, em casamento, passa a tua capa por cima de mim. Então ele se dispõe e diz, mas espere um pouco. Ainda tem outra pessoa que pode ser um possível resgatador seu. Se ele assim não quiser, eu irei te resgatar. Essa ação, irmãos, é extremamente interessante para nós. Porque a ação do resgatador agora nos aponta para o Cristo. Para aquele que pagou o nosso preço. E aplicando, irmãos, uma coisa interessante aqui, é que Ruth e Noemi estão trabalhando para conquistar, preste atenção, Ruth e Noemi estão trabalhando para conquistar a sua proteção e sua segurança, em busca de um resgatador. A nossa situação é muito pior do que a delas. Como assim, pastor? Talvez você está bem segurado na sua casa, talvez você esteja bem empregado, talvez você tenha todos os aspectos que é bem diferente de Noemi e de Ruth. Mas, irmãos, tem um detalhe.
eu e você não podemos, de hipótese nenhuma, barganhar, nem comprar a segurança em Deus. Só quem faz isso é Jesus na cruz do Calvário. Ele fez isso por mim e por você. Ele pagou o alto preço. Ele te amou. Não pelo que você é. Ele não olhou segundo os teus pecados. Assim como Boaz não olhou para o passado de Noemi e de Ruth, especialmente, Deus, Ele não olha para os nossos passados. Ele diz que ao teu passado Ele jogou no mar do esquecimento. Uma nova história inicia-se, uma nova criação inicia-se com sua conversão. Porque Ele te amou e te resgatou do império das trevas, te trouxe para o reino da luz, e agora começa a te iluminar como Espírito Santo, te vivificar com o Espírito Santo e te selar como propriedade única e exclusiva dEle. Eu e você não trabalhamos para isso, Ele trabalhou para nós, e diante disso, irmãos, como nós estamos servindo a Ele? Como nós estamos servindo? O que é que nós, irmãos, temos feito? Nós temos, sabe o que é que muitas vezes nós temos feito? Negligenciado. Nós negligenciamos o culto, nós negligenciamos a oração, nós negligenciamos a palavra, nós negligenciamos a igreja. Princípios, irmãos, norteadores para as nossas vidas, leitura da palavra de dia e de noite, momentos de comunhão e oração e cultos dentro do seu lar. Preste atenção, pai, preste atenção, marido, você é responsável pelo seu lar, você é o líder espiritual da sua casa, você precisa assumir a responsabilidade de chamar seus filhos, de chamar sua esposa, de orar, de estar como responsável no seu lar, de ter a responsabilidade de guiá-los diante da palavra. Talvez você diga, pastor, eu não sei. Você sabe, você foi guiado pelo Espírito Santo e você se converteu. E se você não tem tal conhecimento ainda, eu quero dizer para você que na igreja tem sido ensinada a palavra. E por que você tem negligenciado a vir à igreja? Por que você tem negligenciado a vir os estudos? Por que você não tem assumido o seu papel? Essa é sua responsabilidade e Deus vai cobrar de você. Vai cobrar de você, porque é sua responsabilidade. Nós temos, e muitas vezes, passado a responsabilidade para as mulheres, passado a responsabilidade para os filhos, mas é sua responsabilidade. Você percebe que esse texto, irmãos, ele é tão rico, que fala de tantas coisas ao mesmo tempo, chamando a atenção dos jovens, da mocidade, de nós como casados, e agora diante de um Deus que nos salvou, não pelo que eu fiz, não porque eu mereço, não porque eu fiz alguma coisa meritória, mas simplesmente porque Ele me ama, e tudo o que eu fiz de passado ficou para trás. Ele continua a te amar, e nos chama para uma responsabilidade. Ele diz que agora nós somos sua raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as suas virtudes, a fim de ser um povo diferenciado, a fim de nós termos um momento de comunhão e de cultuarmos a Ele sempre, sempre, sempre e sempre. Mesmo em meio a um povo diferente, mesmo em meio a um povo difícil, porque nós somos difíceis, somos seres humanos e ainda somos pecadores. Diante de tudo isso, irmãos, porque eu já estou falando demais hoje, como é que você tem visto o tempo de Deus na sua vida? Por último, nesse texto, você percebe Noemi dizendo uma última palavra para Ruth. Ela disse, espera. Veja o texto,
Último verso. Espera, filha minha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver. Sabe que nós somos tão movidos pela angústia de resolver as coisas, e resolvemos as coisas, irmãos, de modo muitas vezes apressadas. Tomamos decisões precipitadas. E as decisões precipitadas na nossa vida, irmãos, por muitas vezes são decisões erradas. E essa palavra final, irmãos, nos chama a atenção para ter calma e esperar em Deus. Para que a pressa? Espere em Deus. Se você ainda não conseguiu um namorado, um futuro esposo, espere em Deus. Se você não viu seu esposo se convertendo, a sua esposa se convertendo, espere em Deus. Se a porta ainda não se abriu para a tua vida, espere em Deus. Tudo tem seu tempo determinado. Deus continua no controle da história. Ele não perdeu o controle da tua vida. Espere em Deus. Espere em Deus. Mas seja fiel. Assim como Ruth foi. Assim como Boaz foi. E confie no teu resgatador, naquele que tem o controle de todas as coisas, naquele que tem o controle da tua vida. No tempo de Deus, todas as coisas irão ser resolvidas. Você crê?